Como purificará o jovem o seu caminho? Essa foi a pergunta realizada no Salmo 119, versículo 9. E é a mesma pergunta que eu faço a você. É possível, nos dias em que vivemos, um jovem manter-se puro, aguardando em Deus a pessoa reservada para o casamento? Diante de tantos estímulos visuais, auditivos e até nos círculos em que frequenta, será mesmo que é possível manter-se puro? Se nós percebermos, a indústria da música, do cinema, da teledramaturgia estão a serviço da promiscuidade. Diante disso, é quase que impossível passar ileso por todas essas coisas. Mas eu ainda acredito em uma geração que não abriu mão do casamento, que acredita nos valores da família e, mais do que isso, mantém a sua integridade diante de Deus, porque sabe que existe uma vida depois dessa. E quando morrermos, de acordo à Bíblia, seguirá o juízo de Deus. Nenhum de nós escapará do juízo de Deus. Então, diante disso, eu acredito que ainda existem jovens fiéis, fiéis ao princípio da palavra, fiéis aos valores adquiridos em casa, fiéis aos valores adquiridos na igreja. Eu acredito em jovens como Daniel, que mesmo com fome, talvez desejando saciar a sua necessidade fisiológica, mas não se assentou na mesa de Nabucodonosor para ter a sua espiritualidade e comunhão com Deus atrapalhada. Eu ainda acredito que existem jovens remanescentes que estão de pé, esperando em Deus, orando, chorando, gemendo, acreditando que o Senhor Deus enviará a pessoa correta para elas viverem uma vida. É exatamente sobre isso que falaremos hoje. Eu sou o pastor Lucas Gomes, professor de hermenêutica e homilética, escritor, e tenho um livro nessa área sobre família. Já há 7 anos tenho abençoado casais e o tenho indicado a jovens que desejam namorar, são noivos e também casados. Se você se encontra nessa condição e quiser adquirir, eu apresento a você Água, ele ainda transforma em vinho. Escrevi baseado em João capítulo 2 e é um convite ao leitor para participar do ambiente do primeiro milagre. Aqui você vai entender como Jesus salvou uma família da vergonha. Não foi por acaso que o primeiro milagre de Jesus foi realizado em uma família, em um momento de casamento, porque a sociedade da época já tinha abandonado esses valores. E talvez, diante do que aconteceu no Éden, acreditaram então que a família era uma instituição falida. No entanto, quando o Novo e o Antigo Testamento começam com Deus abençoando famílias, a única coisa que eu passo a acreditar é que a família ainda permanece no centro do propósito de Deus. Se nós percebermos, a igreja primitiva começou em lares e ainda hoje a família não somente é a célula máter da sociedade, mas também é a base da igreja. Então, se você quiser investir na sua família ou na família de alguém, você poderá adquirir agora. O link para a compra deste livro está abaixo na descrição deste vídeo. Você poderá adquirir pela loja da Amazon e receber na sua casa em qualquer lugar do Brasil. Aqui você vai entender as fases do relacionamento de acordo às fases do vinho que aparecem no texto. A fase do vinho bom, do vinho ruim e quando ele chega na água. Aqui você vai entender uma questão enigmática. Quando nós lemos João 2, nós ficamos atentos ali sobre o milagre. Mas a grande pergunta que deveríamos fazer é: por que o vinho acabou? Aqui eu proponho uma resposta, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e a vida de quem você quiser presentear. Lembrando que nós estamos chegando perto do final do ano, o Natal está chegando, as festas de confraternizações, amigo secreto, então fica aqui a minha dica para você abençoar você, o seu cônjuge, sua namorada, seu namorado, seu noivo, sua noiva, ou então aquele amigo da empresa ou da igreja, para ele então ser instruído na palavra do Senhor. Peço então que você já deixe o seu like, porque a lição de hoje está maravilhosa. Sim, de verdade,
ela está tão boa que eu reuni todos os jovens do nosso setor. Eu sou coordenador da UMADEB, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 56, no bairro de Perus. Por bondade de Deus, embora um setor pequeno, mas nós temos aqui quase 100 jovens. Então, no próximo domingo, vamos reunir todos em uma das nossas congregações para lecionar a lição que tem por tema proteção contra a imoralidade. A lição está tão boa que eu desejei compartilhar com todos os nossos jovens. Então já deixa o seu like aí, ativa o sininho, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Eu estou muito feliz porque esse trimestre tem sido de bênçãos. Chegamos ainda à lição de número 4 e já estamos com mais de 300 inscritos aqui no canal desde o início do trimestre, tá? Então eu quero louvar a Deus pela sua participação. Se você quiser, me fala aí nos comentários de que lugar do Brasil você está me assistindo. Olha, tem gente lá do norte, do Pará, tem gente do Nordeste, Alagoas em peso, tem gente do Centro-Oeste, gente do Sudeste. Olha, tem gente de tudo quanto é lugar. Tá? Então eu quero saber de onde você é. Os comentários estão abertos para você fazer qualquer comentário, pergunta, desde que esteja dentro aqui da lição, tá bom? Deixo aqui para você o convite, caso queira participar do grupo Sala dos Professores EBD. É um grupo voltado a professores da escola dominical e superintendentes de todo o Brasil. O grupo está em formação, mas já tem gente lá de tudo quanto é canto, mas falta você. Se você quiser participar e durante a semana discutir pontos concernentes à lição, receber conteúdos para a escola dominical e também as minhas aulas em primeira mão. Aqui abaixo está o link para você então ser abençoado, tá bom? Também tem um link aí do meu curso de hermenêutica. Se você quiser aprender a interpretar a Bíblia, tá aí abaixo o link também para você. Vamos ao que nos interessa. O título da lição é Proteção contra a imoralidade. Gente, como eu disse, a lição está demais. O primeiro tópico nos fala sobre a advertência contra a imoralidade. E aí é um convite para que possamos então compreender o capítulo 5 de Provérbios. Neste capítulo, o sábio adverte o jovem a escapar da mulher imoral. Isso porque nós percebemos que a mulher, ela possui algumas ferramentas. E quando essas ferramentas elas são mal utilizadas, se tornam então um perigo. É por isso que entre os versículos 3 a 6, o sábio nos apresenta a mulher estranha. E quem é ela? Aquela que seduz o jovem no caminho da vida. O objetivo dessa sedução não é o amor, não é a paixão, mas é conduzir a pessoa à destruição. É por isso que aqui a sedução ela é apontada como algo ruim, tá bom? E essa mulher, ela é chamada de estranha. Você vê, ela não tem nome, ela não tem origem, não tem nada mais do que os malefícios que a cercam. Então a estranheza aqui, entenda como aquilo que é contrário a uma vida santificada, contrário à moral, contrário aos princípios da palavra de Deus. É nesse sentido que o texto quer dizer que ela é estranha, tá bom? Entre os versículos 7 a 14, ele expõe a consequência da destruição que envolve a relação com a mulher estranha. É por isso que no versículo 8 ele diz bem assim, ó: afasta dela o seu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. O conselho é: foge. Olha que coisa interessante, né? Pensando nesse contexto entre homem e mulher. Um homem que foge de uma mulher, na nossa cultura aqui ocidental e brasileira, ele é frouxo. Como assim você fugiu de uma mulher? Ela queria te agarrar, te abraçar, te beijar. Não, para com isso. Você fugiu de mulher? Não, então você não é homem. Logo, a masculinidade do jovem é posta em xeque se ele fugir de uma mulher.
Mas veja que a Bíblia, ela nos mostra um caminho totalmente diferente. Na Bíblia, quem foge não é frouxo ou covarde. Na Bíblia, quem foge, em primeiro lugar, ele está reconhecendo as suas fraquezas. Em segundo lugar, ele está sendo prudente. Porque entre uma vida de prazer e uma vida com Deus, o jovem cristão ele deve sempre escolher a vida com Deus ao invés da vida com prazer. Porque a vida com prazer, ela terminará de uma forma muito ruim. Por quê? Se nós servimos ao Senhor nessa vida, na eternidade ele nos reconhecerá diante do Pai. Então, a razão de nós vivermos em santificação hoje é com vistas na eternidade. Então, o estilo de vida que o jovem vive aqui declara muito onde ele quer passar a sua eternidade. Por quê? Se ele se entregar aos prazeres carnais, ele está declarando que ele quer passar a eternidade distante de Deus e sem meia volta. Ele quer passar a sua eternidade no lago de fogo, que é o estado eterno das almas que morreram sem Cristo. Um lugar de tormento, de sofrimento, de dor. E certamente a maior dor ali será estar distante de Deus. Agora, quando o jovem ele se mantém puro e ele abre mão de muitas coisas que lhe traz prazer, ele está declarando com isso que ele quer passar a sua eternidade com Deus. Ele está investindo na sua vida eterna. Ou seja, pequenos atos que nós realizamos aqui hoje podem trazer um impacto imenso na nossa vida eterna. Então é por isso que nós precisamos manter a nossa santificação com Deus, custe o que custar. Se preciso for fugir, desapareça. Se preciso for não ir, não vá. Se preciso for até mesmo perder a vida, caso seja posta em xeque, ou você aceita os prazeres ou morre, prefira a morte. Foi exatamente o que aconteceu com Misael, Ananias e Azarias. Eles preferiram a morte do que contrariar os princípios que eles tinham recebido em casa. Então, assim, que mulher é essa, né? Que perigo ela traz? Aí em Provérbios 5, verso 13, diz assim, ó, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Quem não se encantaria com uma mulher dessa? Só que olha só, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Misericórdia! Então é melhor fugir dessa mulher. Pois bem, o terceiro subtópico nos disse, né? Frisa essa questão que eu comentei com você. Afasta dela. Ora, se o jovem não se afastar da mulher ou do homem imoral, este o tragará. O tempo passará e o remorso consumirá a vida desse jovem. Ele ou ela, né, falará no seu coração: como aborrecia a correção. Esse foi o lamento, ou esse seria o lamento do jovem que não escapasse da mulher estranha, de acordo com o sábio do livro de Provérbios. Então veja, nós precisamos estar atentos, porque o diabo, ele conhece as nossas fraquezas e ele também conhece as nossas fortalezas. Ele sabe onde você não suportaria a tentação. Então, é exatamente nessa área que ele vai agir. Pensa aí o que te aflige, o que te faz subir a pressão. Pois bem, o diabo ele vai, ou melhor, aquilo que te enche os olhos, o diabo ele vai atacar exatamente isso, aquilo que te seduz. Então, como nós estamos falando da parte sexual, o jovem em si ele é muito tentado nessa área, justamente por causa dos estímulos que existem ao redor. E ainda que, se não houvessem estímulos, Satanás o tentaria, porque nós somos seres sexuais. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, e lhes deu uma ordem, que eles deveriam se multiplicar, eles deveriam
ter filhos, eles deveriam encher a terra. E no momento que Deus deu essa ordem, ele então não se preocupou depois disso em criar órgãos sexuais para que eles pudessem se relacionar. Não, não. Eles já foram feitos com esses órgãos sexuais e certamente o desejo já estava presente neles. Nós podemos perceber Adão declarando todo o seu desejo, todo o seu amor para Eva no momento em que ele a viu a primeira vez. Ele expressou o seu desejo ao dizer assim: essa será chamada varão porque do varão foi tirado. Então ali ele reconheceu um semelhante no que diz respeito à humanidade, mas ele percebeu que diante dele estava um sexo oposto e que deveria ser com ela o seu relacionamento. Então nós fomos criados com desejos e, obviamente, ainda que se nós nos trancássemos em um quarto, nós seríamos bombardeados pelo inimigo. Foi o que aconteceu na Idade Média. Os jovens entraram para os mosteiros, as moças para os conventos, a fim de se isolarem de toda influência pecaminosa. No entanto, os mosteiros se transformaram aí em verdadeiros bordéis. Quem já estudou a história da Reforma Protestante sabe que Martinho Lutero, quando entrou lá, percebeu que a vida dentro do mosteiro estava mais pervertida do que do lado de fora. Então, não adianta nós acharmos que se sairmos do mundo estaremos livres. A grande verdade é que Jesus falou, né, em João capítulo 17, ao Pai: eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então nós precisamos compreender que em meio a todos os estímulos que nós recebemos e em meio à sociedade que estamos, é possível sim ter uma vida de santificação. O segundo tópico ele é muito interessante, eu preparei algo aqui bem legal para vocês, tá? O segundo tópico tem por título assim, ó: a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade. Aí, nesse tópico aqui, o 2, o comentarista nos traz os protestos de maio de 1968. E aí ele diz assim, ó: ele fala sobre jovens franceses que começaram uma série de protestos em uma universidade em Paris, e esse movimento ele atingiu a América do Norte, a Inglaterra, na verdade o mundo. E ele trouxe grandes consequências negativas para a sociedade, não só da época, mas nós ainda colhemos muitos frutos desse período. E aí eu tomei aí o cuidado de aprofundar um pouquinho mais as pesquisas para poder te fazer entender esse trecho, que jovens foram esses, que protestos foram esses e que consequências tiveram a partir dos protestos de maio de 1968. E o que foi que eu encontrei? Eu encontrei que um grupo de jovens em uma universidade de Paris começou algumas reivindicações, manifestações, e essas então trouxeram para perto de si um grupo de trabalhadores e intelectuais como apoiadores da causa. E esses jovens então protestavam contra os valores tradicionais e conservadores do Ocidente, como a rigidez do sistema educacional, o capitalismo, o autoritarismo e a falta de liberdade individual. É esse o ponto que o comentarista aqui quis frisar e eu quero compartilhar com você. No campo das liberdades individuais, as reivindicações dos protestos focavam principalmente em temas relacionados à autonomia pessoal, liberdade de expressão e a rejeição das normas tradicionais que regulavam a vida privada e pública. Entre essas estavam quais demandas? A liberdade sexual. O que os estudantes exigiam? Eles queriam o fim das restrições sociais e culturais sobre a sexualidade. Eles desejavam então uma liberdade sexual. Como, por exemplo, eles queriam o fim do controle da sexualidade. E aí, acesso aos métodos de contracepção. O segundo ponto é que eles desejavam também igualdade de gênero. Então eles queriam que
as mulheres desempenhassem um papel mais importante na sociedade e tivessem alguns direitos, entre os quais direitos sobre os seus corpos, de fazer com o seu corpo aquilo que elas quisessem. Esses protestos eles foram reprimidos, não seguiram adiante na França, no entanto, impactou o mundo e muitos outros movimentos iniciaram a partir das reivindicações de maio de 1968. No mundo isso, tá? E aí, no mundo, passou-se a iniciar alguns movimentos ou movimentos que já existiam foram fortalecidos a partir desses protestos. Quais movimentos? O movimento hippie, o movimento LGBT, o movimento feminista de segunda onda. Por que eu não falei LGBTQIA+, porque na época era somente essas as siglas. Então esses três movimentos principalmente foram motivados pelos protestos dos jovens franceses. E aí eu quero trazer um destaque para o movimento feminista de segunda onda, que surge na década de 60, se intensifica na década de 70, após os protestos de 1968 em Paris. E aí esse movimento começa a exigir também liberdades sexuais, autonomia das mulheres. Eles começam a lutar pelos direitos reprodutivos, igualdade no mercado de trabalho, o combate ao patriarcado, entre outras coisas. Eu vou falar das conquistas positivas do movimento, mas eu já vou falar do que esse movimento foi capaz e os prejuízos que ele trouxe à sociedade, principalmente a jovens cristãos. Conquistas. O movimento feminista conseguiu igualdade no mercado de trabalho, é uma coisa positiva, a gente não pode negar, porque as mulheres ainda hoje lutam por esse espaço. Eu, particularmente, não acho justo homens e mulheres desempenharem a mesma função e receberem salários diferentes. Leis de igualdade salarial, né, foi o que eu falei aqui, e a igualdade no mercado de trabalho se dá entre os cargos de maior importância ser ocupado por homens e não também por mulheres, então eu acho que deve sim haver uma igualdade. Proteção contra a violência de gênero, a violência doméstica e do estupro marital. Eu sou filho de um lar disruptivo, de um lar disfuncional, melhor dizendo, em que a minha mãe sofria violência doméstica. Então eu reconheço o avanço nesse ponto do movimento feminista. Agora, no que ele foi prejudicial? Na luta pela legalização do aborto. Gente, eu acredito que esse movimento, e pelo que nós observamos a sociedade se comportando, levantando essa bandeira, que essas mulheres, elas não querem proteger vítimas de abuso sexual. Elas não querem proteger mulheres que foram violentadas e dar a elas o direito de abortar. Não, a causa é maior. A grande verdade é que elas querem uma liberdade sexual para se relacionarem com quem quiserem e, dentro dessa irresponsabilidade, se engravidarem, terem o direito de abortar. Eu acho que quem quer se relacionar com quem quer, a hora que quer, entendendo que é dona do seu corpo, deve se proteger. E para isso existem inúmeros métodos contraceptíveis, inclusive o mais comum deles e mais barato e de fácil acesso, a camisinha. Então, o movimento levanta essa bandeira, mas na verdade existem outras coisas que querem passar aí por baixo. Então, lutaram pela legalização do aborto, o direito sobre os seus corpos, isso homens e mulheres, tá bom? De poderem relacionarem-se com quem quisessem, a hora que quisessem, da maneira que quisessem. E aí, qual foi o problema de tudo isso? Não foi por acaso que no início da década de 80, mais especificamente em 1981, estouraram aí os 5 primeiros casos entre jovens homossexuais em Los Angeles,
da AIDS, causada pelo vírus do HIV. Então veja, em 1968 explode os protestos em Paris, o movimento feminista que já vinha se organizando ganha força, outros movimentos ganham força, na década de 70 se intensificam, em 80 a bomba estoura, o HIV. Então veja que a vida sexual desregrada leva as pessoas ao abismo. A vida sexual desregrada afasta as pessoas de Deus. Então, os nossos jovens hoje, eles não devem e não precisam fazer parte desses movimentos. Por esses dias eu fiz uma postagem assim: eu sou negro, professor de história. No entanto, eu não sou militante negro e eu não sou marxista. Eu sou de direita. E aí eu disse assim: a única bandeira que eu levanto e defendo é a bandeira do evangelho. É a única causa que eu acredito que alguém deve lutar e, se preciso for, morrer. Então, todos os movimentos legítimos que existem no mundo lutam, na sua grande maioria, por causas louváveis. No entanto, existem muitos movimentos que vestem a roupa de causas louváveis, mas na verdade a essência são causas destrutivas, destruidoras da família, dos bons princípios e principalmente da palavra de Deus. Pois bem, o segundo subtópico nos fala sobre: não se pode dominar o desejo sexual? É uma pergunta. E aí o comentarista diz assim, ó: hoje o jovem está inserido numa cultura secularizada e sexualizada, em que o movimento cultural pop, com suas músicas, filmes e literatura, estimula a sexualização dos corpos, de modo que leva a pessoa a pensar de fato ser impossível moderar os instintos sexuais. Logo, as consequências naturais dessas ideias são gravidez, gravidez precoce, multiplicação dos abortos propositais, vícios em pornografia, transição de gêneros e etc. Eu comecei essa aula com uma pergunta que o salmista fez no Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? A resposta ele mesmo deu: observando a palavra do Senhor. Veja então que, diante do que estamos cercados, o jovem cristão chega a pensar: eu não vou conseguir me manter puro. Porque você liga a televisão, você assiste uma novela, a teledramaturgia está a serviço da sexualidade. Você liga a televisão para assistir uma série ou um filme e o cinema está a serviço da sexualidade. Você coloca uma música e a indústria da música está a serviço da sexualidade. Eu vou falar da minha geração. No final da década de 90, tudo começa com a inofensiva música baiana. Nada contra a música baiana ou os baianos. Minha mãe é baiana, então isso me faz também ter um pezinho lá na Bahia. Minha mãe nasceu em Itabuna, minha mãe é baiana raiz. Então nada contra os baianos ou a música baiana, mas as pessoas, os jovens, as crianças da minha geração começam a ser introduzidos precocemente no mundo sexual através da música baiana, que com duplo sentido cantavam: segura, seguro, amarro, seguro, certo? E aí, o que acontece? Como que essa música dava sequência dizendo? Depois de 9 meses você vê o resultado. Então era muito comum ver menininhas ali, década de 90, finalzinho da década de 90, tinha quantos anos? 11 anos em 99. 2000 eu fiz 12. Então, entre os meus 7, 8 a 11 anos, as menininhas com shortinho imitando a Pérez pareciam mulheres adultas
expondo os seus corpos. Aí depois dessas músicas inofensivas cantadas até por crianças, e a gente não pode se esquecer dos Mamonas Assassinas, parece que sai da Bahia, parte para o Rio de Janeiro. E aí nós temos o funk carioca. Quem nunca ouviu falar de Bonde do Tigrão? Quem nunca, não estando na igreja, cantou "Eu vou passar cerol na mão, eu vou cortar você na mão"? O que essas músicas queriam dizer? Estavam sexualizando crianças já muito cedo. E aí, hoje, espalhou-se pelo Brasil. Não existe mais gênero que você diga assim, está isento da sexualidade, independente do ritmo, independente de ser forró, de ser piseiro, de ser isso ou aquilo, pagode, samba, tudo está a serviço da sexualidade. Então, como você vai viver sem ouvir nada? E aí eu estou falando literalmente mesmo, não incentivando você a ouvir esse tipo de música, mas você vai ficar sem ouvir nada, sem ver nada, você não vai sair da sua casa? Não adianta. Ainda assim, sendo bombardeado por todos os lados, é possível você se santificar. Então você precisa filtrar o que você ouve, você precisa filtrar o que você assiste, você precisa filtrar e selecionar os lugares que você vai, as companhias que você tem. Porque se você se expor muito a tudo isso, a única coisa que você vai pensar é em sexo. E aí você, ao se relacionar com alguém, não vai conseguir se manter puro. Aí, mesmo não se relacionando com alguém, você não vai conseguir deixar de se satisfazer. E o que vai acontecer? Você vai cair na masturbação, seja homem ou mulher. Você vai se prestar à pornografia, ao sexo barato. E aí começa assistindo vídeos pornográficos, filmes pornográficos em casa, no celular, e depois você estará lá na Augusta ou em outras ruas famosas aqui de São Paulo, alugando prazer. Então, se você quer saber se já está escravizado por isso ou não, olhe as postagens mais frequentes no seu Instagram ou no seu TikTok, no seu Kawaii, que são plataformas os algoritmos agem com uma velocidade maior para entregar aquilo que você gosta. O que aparece com frequência na sua timeline? Coisas que vão contribuir para a sua santificação ou que irão atrapalhar a sua espiritualidade. Ainda é possível fugir dessas coisas e ter uma vida de santificação. A cultura ocidental hoje tem enfraquecido o casamento, é o que traz o terceiro subtópico do 2. Os jovens hoje não querem mais casar, por quê? Encontraram diferentes maneiras de se satisfazer com pessoas do mesmo sexo, se satisfazerem com pessoas do sexo oposto antes do casamento, a ponto de, se um jovem cristão hoje falar que está se mantendo fiel, puro para o casamento, ninguém acreditar. Mas eu ainda acredito que existem jovens que se guardam em santificação para desfrutarem a maior bênção, ou uma das maiores bênçãos de Deus para o casamento, que é o sexo. O terceiro subtópico nos diz a moralidade sexual cristã como proteção contra a imoralidade. A delimitação sexual da imoralidade. C.S. Lewis nos lembra uma doutrina cristã constrangedora para quem não passou pela experiência da regeneração e se encontra imerso na cultura atual. A castidade como uma prática da virtude cristã. Agora, a gente fala diretamente não ao jovem cristão, aquele que nasceu em um lar cristão, mas o jovem cristão que veio do mundo e já teve experiências sexuais, se não com o mesmo sexo ou com o sexo oposto. É possível você, a partir daqui, se manter em santificação. Ainda que você não seja mais virgem, a partir do momento que você aceitou a Jesus, a Bíblia nos diz que o tempo da ignorância não é levado em consideração e agora tudo se fez novo. Não quer dizer que você ficou virgem,
mas quer dizer que a partir desse momento é possível sim se santificar. Ainda que você já tenha experimentado os prazeres da vida, é possível a partir de agora você se posicionar e falar assim: eu quero esperar em Deus. É interessante, né, que começou um movimento tempo atrás, até era uma mãozinha assim, com uma aliança, né, dizendo: eu escolhi esperar. Muitos jovens hoje dizem que escolheram esperar, mas como é que eles esperam? Eles esperam ficando com um e com o outro, eles esperam beijando aqui, beijando ali, ou se satisfazendo sozinho. Não, essa não é a melhor maneira de esperar. Esperar mesmo em santificação. E aí, o casamento deve ser com... E aí, assim, a imoralidade sexual, ela não se dá somente no jovem que está fora de um casamento, mas também aqueles que estão dentro do casamento. Então, o casamento deve ser com fidelidade completa ao cônjuge. E aí, o que acontece? A abstinência sexual deve também se dar nesse sentido em que, uma vez estando casado, você não se relacionar com outras pessoas, o que no mundo é perfeitamente normal, o mundo ocidental, né? Não é mais um escândalo uma pessoa que deixa um relacionamento por outra, né? Então, em um casamento, a castidade no sentido de você não ter outras pessoas, ela permanece. Bom, quem passou pela experiência da regeneração com o auxílio do Espírito Santo pode desenvolver as virtudes do domínio próprio e da temperança, e como o apóstolo Paulo pôde exclamar: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Como ter um controle assim tão absoluto, né? De reconhecer que tudo é lícito, mas nada te convém e não vai se deixar dominar por nenhuma delas. O segredo está aqui. Somente aquele que passou pela experiência da regeneração. Entenda a regeneração aqui como aquela mesma ação que você faz no seu computador, você formata ele, não é? Então, tudo que é de vírus, tudo que está de errado ali é retirado. E aí você, então, tem ali uma máquina com as configurações de fábrica. Regeneração é a mesma coisa. É a ação do Espírito Santo em nossa vida que nos leva àquele estado de inocência no Éden. Então, por isso que eu disse que quando nós nos convertemos realmente a Cristo, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Então, a partir do momento em que você se reconhece como uma nova criatura em Deus, o fruto do Espírito é desenvolvido na sua vida. E aqui nós destacamos uma característica deste fruto, que é o domínio próprio e a temperança. Então, que neste próximo domingo os nossos jovens sejam conscientizados a pedirem a Deus o fruto do Espírito, o caráter de Cristo em sua vida, para que eles tenham condições, então, de desenvolver o domínio próprio, a temperança, entre as outras características. Ou seja, eu sozinho não consigo me dominar, mas com o auxílio do Espírito Santo é possível se dominar. Eu convido você para estar comigo na próxima lição, proteção contra a preguiça. Se essa foi boa, imagina a próxima. É a lição de número 5. Então, para você não perder, se inscreve no canal, ativa o sininho. Os comentários aqui são seus, sempre seus, então fica à vontade. Se você puder atender um pedido meu, ainda que você seja professora da escola dominical, envie essa aula para um jovem. Envia para um jovem, porque eu sei que você está aqui para preparar a sua lição, mas você vai transmitir o conteúdo com outras palavras, com o seu entendimento. E se você julgou que o que eu apresentei aqui foi de fato importante, não permita que esse jovem perca nada. Então, compartilha com ele e no próximo domingo vai, assim, na certeza de que Deus vai te usar, Deus vai te dar graça para você ir além. E se esse jovem não for no domingo, ele já terá sido abençoado com a lição. Na verdade, vamos fazer o contrário, vamos fazer diferente. Inicie a sua aula próximo domingo, quando a aula terminar, manda assim para ele, ó o que você perdeu, assiste essa aula aí, você vai ser tocado. Vamos fazer isso? Vamos combinar dessa forma? Tenho certeza que a gente vai poder alcançar muitos jovens nesse Brasil, principalmente aqueles que não forem na lição, na aula do próximo domingo. Deus abençoe você, obrigado.
Lembro que abaixo está o link para você adquirir meu livro, Água Ele Ainda Transforma em Vinho, livro que eu escrevi, que vai abençoar a sua família e os jovens da sua igreja. O link está aí para você adquirir pela loja da Amazon e receber em qualquer lugar deste país. Também está aí o link para o grupo Sala dos Professores EBD, se você quiser participar de um grupo do WhatsApp que reúne professores e superintendentes de todo o Brasil. O grupo está em formação, mas já tem bastante gente lá e está faltando você. Então clica aí abaixo, entra lá, eu autorizo a sua entrada e vai dar tudo certo. Deus abençoe você, muito obrigado.